Bom, gente, boa tarde, quase boa noite. Nós falávamos, e vocês podem notar que hoje eu estou aqui conectada com o e-mail, né, e com os dados da professora Milena, mas aproveito aqui para me apresentar. Meu nome é Camila, sou doutora em História também. Junto com a professora Milena, a gente tem organizado esse projeto, né, que chama História e Nós, e agradeço já de antemão a Christian e a todos vocês que estão aqui conosco essa tarde, pela presença, por confiarem no nosso projeto, por confiarem, assim, aceitarem esse projeto, que eu também me orgulho muito, que tem pessoas muito gabaritadas vindo aqui falar sobre diversos temas importantes para a nossa formação enquanto professores ou historiadores de modo mais geral, tá bem? Hoje vai falar aqui conosco o professor Christian de Silveira. Ele é licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atualmente é mestrando de História e Estudos da China pela Yenching Academy de Pequim University e é coordenador da comunicação do GE China, sendo esse um grupo dedicado a estudar China, tendo como enfoque o desenvolvimento de atividades de extensão e pesquisa acerca do país, bem como também é integrante do projeto de extensão Ergani, que é arqueologia digital na educação, e também possui outros interesses de pesquisa, né, que são história antiga, história do Extremo Oriente, iconografia e semiótica. Tá? Estendo os agradecimentos, Christian, agora mesmo a você e fique à vontade para começar a fazer tua fala e pode deixar que também vou organizar o começo da apresentação, certo? Perfeito. Consegue me ouvir direitinho? Sim, conseguimos. Perfeito. Então, só para começar agradecendo, então, o convite, vai ser muito legal falar um pouquinho sobre isso e também pedir desculpas, porque aqui onde eu estou agora é mais ou menos umas 4:30 da manhã, então eu vou estar um pouquinho cansado, então perdão se eu der umas atrapalhadinhas aqui e ali. Então, eu acho que a gente pode ir começando. A minha apresentação, então, vai ser sobre um aspecto bem geral sobre a pré-história da China, falar um pouquinho sobre as diferentes culturas que se desenvolveram, principalmente na região mais central da China, como a gente vai vendo, e também, se der tempo, que eu separei um pouquinho para o final, falar um pouquinho mais também de da questão do desenvolvimento da mitologia chinesa. Então, pode passar para a próxima slide. Que perfeito. Então, os objetivos que eu tracei para essa apresentação, então, é dar contexto e informações gerais sobre a China neolítica, que nem eu já comentei, falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do processo de agricultura que se desenvolveu durante a China, que é algo bem interessante, que não é tão conhecido assim, e também das diferentes culturas que acabaram se formando durante esse período, que é algo que eu vou repetir bastante, porque teve muitas culturas que se desenvolveram durante esse período na China, em muitos locais diferentes, ou às vezes até no mesmo local, como a gente vai acabar vendo, e também falar um pouquinho sobre os processos de contato entre diferentes culturas das planícies centrais da China, que é a região mais central, onde as principais culturas chinesas, acabou se formando e se expandindo a partir dali, como é que teve essa questão dos contatos entre diferentes culturas, como é que eles se adaptaram, como é que se desenvolveram a partir dessa questão. Falar um pouquinho sobre especificidades culturais de cada grupo, falar um pouquinho sobre algumas invenções que alguns grupos fizeram e que ainda são usadas até hoje em questões de tecnologia, de arquitetura. E falar um pouquinho sobre a transição, então, do período neolítico para a Idade dos Metais, que é a cultura Orlitou, que é uma das primeiras culturas, então, da Idade do Bronze na China. E que nem eu já tinha comentado, se der tempo, falar um pouquinho sobre um aspecto bem geral, assim, da mitologia chinesa antiga e como ela pode se encaixar com alguns aspectos que a gente conhece sobre a história da pré-história, a cultura neolítica, enfim, da China. Pode passar para o próximo. Então, para começar com algo bem simples, então, a China, ela, na língua original dos chineses, então, eles não chamam de China, eles chamam de Zhongguo, que quer dizer terra do meio, reino médio. Isso daí vem de uma questão desde a época neolítica também, como eu vou desenvolver aos poucos, porque as principais culturas da quais os chineses eles se identificam, eles se legitimizam a partir de algumas culturas que se desenvolveram na região central da China, que é essa região onde está apontando o mapa que eu tracei ali, que é ali que eles chamam que é a região central da China, que parece que é um pouquinho mais para o norte, mas eles chamam de região central da China, central meio norte. E
Então, só para falar um pouquinho mais, então, de como é que veio o nome da China, em português, vem de algum contato que os portugueses tiveram com indianos, então, durante o período da colonização. Então, eles vêm do termo China, eu não sei como é que fala em sânscrito, mas então China vem desse termo, e provavelmente acabava se referindo a como os indianos chamavam a China desde o período da antiguidade, que vem do nome que se daria à primeira dinastia chinesa, a primeira dinastia imperial, que é a dinastia Qin, que então foi para a Índia, acabou se chamando China, e virou para nós China. E a China também tem muitos nomes além de só a Terra Central, eles também chamam de outros nomes como Zhonghua, para dar um tom mais honorífico, que significa beleza central, algo desse tipo. Pode passar para o próximo slide. Falar um pouquinho sobre o povo da China, então. A maior etnia presente que está na China são os Hans, que são, então, a maior etnia que existe dentro do país, que... Opa, tu consegue me ouvir direito? Tá tudo certo? Deu um... Sim, tá tudo certo, fui eu, desculpa. Ok, sem problema. E, então, o nome Han vem da segunda dinastia imperial chinesa, que veio logo após os Qins, cerca de 200 a.C. até 200 depois de Cristo. Que o nome Han vem da primeira província que o primeiro imperador da dinastia Han, então, acabou controlando, que era a província de Hanzhong. E tem esse nome por causa de um rio que tem perto do Rio Amarelo, que é uma região, esse rio Han, então, que tem esse nome das etnias Han na China. Pode passar para o próximo. Aí eu botei só um mapa mais geral que eu consegui destacar bastante, porque durante a apresentação toda eu vou falar de muitos grupos e muitas culturas diferentes da China. E eu peguei esse mapa porque eu acho que dá para concentrar bastante nas diferentes províncias, acho que vai dar para identificar. Eu vou tentar repetir bastante, eu espero que não fique muito chato, mas eu acho que vai ser interessante para conseguir reforçar essa questão da identificação de culturas antigas com as províncias específicas, tanto no sul quanto na região, mais para vocês terem essa ideia. E espero que essa minha ideia de tentar juntar essa questão das diferentes culturas com esse mapa propriamente e tentar vincular com as culturas antigas dê certo. Pode passar para o próximo. Então, para começar a falar então sobre as culturas neolíticas, algo que a gente pode destacar quando a gente vai fazer uma questão de um desenvolvimento mais comparativo da China com outras regiões, é que quando a gente começa a pensar na questão de desenvolvimento de povos numa questão do neolítico, mais para a idade dos metais, a gente pode tentar ver as coisas de um sentido mais linear a partir das civilizações no Oriente Médio, como a gente pode ver na terceira coluna, na terceira linha de cima para baixo, que é o desenvolvimento linear do neolítico durante o Oriente Médio, que a gente pode ver que teve um aspecto de um processo de sedentarização e depois uma agriculturação, depois a domesticação dos animais. E depois o desenvolvimento de cerâmicas. Então a gente pode ver que essa ideia do desenvolvimento do neolítico é de algo mais linear. Primeiro um povo tem que ser sedentarizado, depois vai começar a cultivar plantas, depois ele vai conseguir domesticar os animais, e depois ele vai desenvolver questão de cerâmicas para ele conseguir armazenar esse tipo de excedente que ele vai recolher, tanto da domesticação de animais, quanto desse desenvolvimento de agricultura que ele vai ter. Porém, tanto a China quanto todos esses locais que eu também estão marcados nessa figura, que ele tem tanto o norte da China, o sul da China, a savana indiana, os Ganges indianos e também o oeste da África, a gente pode ver como esse padrão não se encaixa em qualquer outro lugar do mundo. Tanto no norte quanto no sul da China, principalmente no sul da China, a gente tem um desenvolvimento, primeiro, das tecnologias cerâmicas que eles usavam, então, para armazenar, não só para armazenar itens que eles recolhiam, enquanto eles ainda eram caçadores-coletores e não eram um povo sedentarizado, mas, ao mesmo tempo, eles usavam esse tipo de cerâmica para armazenar e para também defumar e para cozinhar diferentes tanto plantas quanto comidas que eles faziam, quanto carnes e coisas diferentes que eles usavam, e também para harmonizar itens em gerais. Então a gente pode ver tanto essa quebra dos padrões eurocêntricos que a gente pode ver desse tipo de desenvolvimento linear de um povo neolítico a partir desse estudo da China. Pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe só uns exemplos de algo que vai vir depois, então é só para trazer alguns exemplos de tipos de cerâmicas diferentes que foram produzidos durante esse período na China. Que aqui a gente pode ver algo bem interessante, que eles faziam muitos tipos de cerâmica diferente, ou de
de bronzes, de tipos de armazenamento que sempre eram com um estilo mais tripé. Eles faziam isso para que eles pudessem, então, botar um fogo embaixo, que nem eu falei, eles usavam muito esse tipo de cerâmica ou em bronzes para defumar ou para ferver tipos de comida ou tipo de materiais diferentes. Então, eles faziam esse sistema de tripé para isso, então, que é um tipo de cerâmica que a gente não vê tanto fora da cultura chinesa e que a gente vai acabar vendo por muitas vezes durante essa apresentação. Pode passar para o próximo. Então, para começar a falar um pouquinho sobre esse processo de agricultura a partir da Revolução Neolítica, mais ou menos no período de 10.000 antes do presente, então mais ou menos de 8.000 antes de Cristo, tanto no norte quanto no sul da China começou um desenvolvimento da agricultura a partir de um plantio de sementes. No norte a gente pode ver que começou um desenvolvimento de plantio a partir de painço, que é um tipo de cereal, que foi aquele que eu trouxe aquela foto ali no canto inferior direito, que são registrados em sítios muito antigos, sítios arqueológicos muito antigos na China, no norte da China, ali na região onde eu marquei no mapinha, que são nos sítios arqueológicos de Sichuan e de Peiligang. Um sítio mais antigo, que é perto desses dois sítios arqueológicos, tendo cerca de 9.000 anos, sendo mais ou menos 9.000 anos antes do presente. Então, nesse sítio mais antigo, que a gente pode apontar sobre ele é que, apesar de a gente ter muitas ferramentas que eram usadas para esse tipo de processamento de sementes que a gente veria posteriormente, não tem nenhuma evidência do próprio tipo de grão, de resto de grãos ou resto das cascas. Então, isso é algo bem interessante sobre esse sítio arqueológico, que foi o mais antigo encontrado até hoje, que tem, então, essa datação de mais ou menos 10.000 para 9.000 anos. Pode passar para o próximo. Para falar um pouquinho dessas duas culturas, que foi a Sichuan e a Peiligang, que foi começaram a surgir esse tipo de adaptação para a agricultura a partir do cultivo de painço, bem perto de Pequim, onde é Pequim atualmente, mas que mais ou menos entre Pequim e Xangai. Essa primeira cultura ela é definida atualmente como uma das possíveis origens do sistema de linguagens, que é o sino-tibetano. Então aqui eu trouxe uma imagem de uma das teorias que pode ter, de como teve essa proliferação desse tipo de linguagem, dessa linguagem tibetana, então de como esse povo se deslocou dessa região da China, que seria a região mais central, mais norte, para dentro mais das regiões e também para as regiões mais centrais da China, onde se expandiria, então, e construiria esse gangue que vai acabar voltando depois durante essa apresentação. Eu trouxe alguns exemplos de algumas produções culturais que eles tinham durante essa época, então, que são produções muito antigas, cerca de 9.000 para 7.000 anos antes do presente, que ele tem, no superior esquerdo, tem uma foice feita em pedra, que era usada, então, para esse tipo de cultivo de agricultura. Tem uma produção de uma cerâmica bem rudimentar, que depois vai se expandir, a gente pode ver como vai ter uma evolução bem linear de como esse tipo de item se desenvolvia, de algo que é bem interessante. Na foto inferior esquerda, a gente tem alguns itens construídos em marfim ou em osso, que são pontas de flecha, e também no lado direito são, se não me engano, são itens usados para corte, e no lado inferior direito a gente tem outro tipo, então, de cerâmica, que tem alguns detalhes que eu não sei se ficou muito claros a partir da imagem, mas que tem alguns detalhes que se destacam um pouquinho, que mostram um pouquinho de estilo que estava se desenvolvendo a partir dessa cultura. Pode passar para o próximo. Então, para a gente falar um pouquinho de alguns pontos mais gerais sobre o desenvolvimento da agricultura, que nem eu tinha comentado antes, Yangtze, no sul. A gente pode falar que, tipo, no norte e no sul, mas quando a gente pode ver nesse mapa, a diferença de distância entre os dois não é nada comparado como a gente pensaria em algo sendo no norte e outro no sul. Os dois são praticamente um meio termo entre a região mais central da China. E os dois, então, cada um, ele proliferava um tipo diferente de item que poderia ser cultivado na agricultura. No norte, a gente poderia ver, então, esse cultivo de painço, que nem eu já comentei, e no sul teria o cultivo de arroz. E... pode passar o próximo. Aí eu trouxe uma imagem, então, que destaca um pouquinho das regiões de agricultura na China. E... perdão, tu pode voltar um? Eu me lembrei de algo que tem na imagem anterior, no mapa. Algo interessante sobre esse mapa, além de só apontar os diferentes rios que tem no norte e no sul, no norte que é o Rio Amarelo e no sul o Rio Yangtze, é que esse mapa
é um mapa para o nível de precipitação de chuva, então, nível de chuva que tem em cada região da China. E quando a gente pode ver esse nível de precipitação, eu vou explicar agora, ele divide um pouquinho qual era o tipo de produção, qual o tipo de cultivo que era o melhor para cada região da China. A região onde tem mais chuva é literalmente a região que a gente pode cortar, onde as culturas neolíticas desenvolviam mais produções de arroz, e acima dela, na região do rio acima, era as regiões onde se cultivava muito mais do painço. Então tem essa divisão então do que acabava sendo produzido em maior quantidade em cada uma das regiões por causa dessa questão do nível de chuva em cada região. Então o arroz podia se proliferar mais no sul. Isso que é uma planta que se desenvolve mais em regiões mais secas, acaba sendo. E ao mesmo tempo, para falar um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento de agricultura, a região do norte, como a gente pode ver, é uma região que se desenvolveu muito mais do que a região do sul, que é o que é demonstrado ao longo da história chinesa, com o norte, historicamente, atualmente não é mais, mas durante a maior parte da história, o norte foi a região que era mais desenvolvida na China, tanto agriculturalmente quanto tecnologicamente. Pode passar para o próximo. Aqui é só para dar um aspecto mais geral de outras produções de agricultura que existiam na mesma época. Está em inglês, mas eu não consegui achar nenhuma versão em português. Na região sul, a gente pode ver a produção de arroz e, ao mesmo tempo, a gente pode ver a produção de outros itens em outras civilizações, como na Índia e também ali no Oriente Médio e no leste da África. Pode passar. Então, agora para falar de alguns pontos específicos dessa tipo de cultivação e como as diferentes grupos culturais começaram a desenvolver as coisas a partir dos seus próprios particularidades. A gente pode ver que na província de Hunan, que é a província que é a da esquerda, que eu marquei na região do sul da China, tem desde 14.000 a 2.000 antes do presente, então cerca de 12.000 antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo, a gente tem já essa produção tanto no cultivo de um arroz selvagem, ao mesmo tempo que a gente vê a produção, a gente vê evidências de arroz já domesticado. Então a gente vê que esse período é esse período de meio dessa transição de um item que era simplesmente cultivado como algo selvagem para algo já domesticado, que é o que a gente já acaba ingerindo até os dias de hoje. E ao mesmo tempo tem evidências então que a região sul, pela produção de arroz, eram cerca de alguns milênios mais duradoura do que a produção de painço, porque nem eu tinha comentado anteriormente, na região norte, o painço começou a ser cultivado propriamente mais ou menos em 9.000 antes do presente. Então tem essa diferença então de cerca de uns 3.000 anos, pelo menos, dessa diferença de cultivo no norte e no sul da China, com o sul da China então sendo algo que se desenvolveu mais rápido. E então, ao mesmo tempo que nessa província de Hunan também tinha essa produção de arroz, na província de Jiangxi, que é a província direita de Hunan, também no sul da China, também havia esse tipo de produção de arroz, que teve uma temporalidade muito similar com a produção de arroz em Hunan. Então a gente pode ver essa questão que pode ou não ter havido um contato às diferentes culturas nas diferentes regiões, que é algo que é bem interessante se notar, apesar de que são províncias que atualmente são províncias que são encostadas umas nas outras. A gente está falando de povos que eram muito deslocados territorialmente nessa época, então é bem interessante de apontar essa questão desses diferentes povos que estavam produzindo itens mais ou menos na mesma época. Pode passar o próximo. E ao mesmo tempo a gente também tinha uma... Opa, pode voltar um. Camilo, acho que foi 2 de uma vez, poderia voltar um? Ué. Ah, perfeito, perfeito. Ao mesmo tempo a gente também tinha uma tradição no sul de arroz que era mais costeira, então, tanto nessa província de Zhejiang, que a província vai falar um pouquinho mais além, quanto também na província de Guangdong, que é a província que você deve conhecer, que fica muito próximo de Hong Kong, então, que a ilha de Hong Kong é literalmente encostada na província de Guangdong, ali ao sul da China. Então, ao mesmo tempo, teve essa produção de arroz que era literalmente na mesma temporalidade que as que eram mais dentro do continente, então, que era em Hunan e Jiangxi, tem essa produção costeira de arroz exatamente na mesma temporalidade que essa
esse outro aspecto muito interessante. Pode passar para o próximo. Opa, perfeito. Então, só para recapitular, então, no sul a gente pode ver esses dois grandes centros de plantio de arroz, que seria tanto, então, na região mais dentro do continente, das províncias que não estavam tão atreladas com a região costeira, com as regiões costeiras que também produziam arroz ao mesmo tempo. Então, a gente pode ver esse vínculo, então, que é muito interessante do cultivo de arroz, que era muito deslocado, que era independente nesses dois agrupamentos, mas que também se desenvolveu ao mesmo tempo. Isso é algo bem interessante no desenvolvimento do cultivo de arroz na China, no sul, então. Pode passar para o próximo. Passei, Cristian. Atualizou aí para ti? Passou. Não tá aparecendo para mim ainda. Bem que eu percebi que tava. Ainda tá na imagem anterior. Tá. Deixa Deixa eu eu ver. tentar Vai ser entrar melhor. pelo. Eu acho que eu vou tentar entrar pelo meu celular ao mesmo tempo para ver se a imagem. Agora trocou. Mas mesmo assim eu vou tentar entrar pelo meu celular ao mesmo tempo para ver se fica mais rápido para eu visualizar a próxima imagem. Tá, Um ok. segundinho. Mas continuando. Então, para continuar falando um pouquinho sobre essa questão mais do desenvolvimento do arroz, cerca de 7 mil anos atrás, então indo um pouquinho além dos 14, 12 mil anos, onde estava tendo esse desenvolvimento inicial do arroz, há 7 mil anos atrás o arroz começou a atingir novos níveis de produção, em que tanto as evidências sobre de arroz em sítios arqueológicos, quanto a existência de ferramentas começou a crescer muito nos sítios arqueológicos que são mais recentes, mais ou menos dessa época, então de 8 a 6 mil anos atrás. Então, a gente também começa a encontrar itens que são muito mais eficientes para fazer esse tipo de cultivo, como como pás de madeira ou de ossos. E também agora para citar uma das culturas então que fazia uso desse tipo de cultivo, então cultivo de arroz, que era uma cultura que viveu na província de Zhejiang atualmente, que é a cultura de Hemudu, que viveu então cerca de 7 mil para 6.500 anos atrás nessa província. E aqui eu trouxe dois objetos que são produções dessa cultura, que então da esquerda é um tipo de enxada, um tipo de pá produzido a partir de ossos, que era usado então para esse tipo de cultivo de arroz, e o da direita é um porquinho que eles fizeram também a partir de, eu acho que é a partir de osso também, mas eu não me recordo completamente, mas é um porquinho que eu achei muito interessante, então eu trouxe junto. Pode passar para o próximo. Então, que nem eu estava comentando, em Remudu, então, nessa cultura, eles começaram a produzir arroz num nível muito alto, e além desse tipo de avanço que tive no plantio de arroz, a gente consegue ver um tipo de desenvolvimento cultural mais específico, como flautas feitas de marfim ou de ossos. Então, a gente consegue ver esse início de uma transição, então, desse estilo de vida que eles tinham, que era um estilo de vida caçador-coletor, que a nutrição principal a partir dessa coleta de itens na natureza e também da caça de animais, para ter essa transição, porque eles conseguiam produzir o suficiente de arroz para, então, se nutrir só a partir disso. Então, a gente começa a conseguir ver a partir dessa cultura essa transição, então, de um meio sedentário, de um meio caçador-coletor mais nomádico para esse meio mais sedentarizado. E aqui eu trouxe, então, essa questão dessa flauta feita a partir de ossos, que é uma produção também dessa cultura de Remodu. E também na foto inferior direita também tem uma representação, uma figura então de uma cerâmica, que também era usada para armazenar. E o da esquerda também é outro tipo de cerâmica, mas que nem eu já comentei, ela era usada mais para questões para assar itens que estavam dentro da cerâmica. Então tem esse tipo de plataforma em que tu botava o vaso principal e tu queimava algo por baixo, então tu poderia defumar, tu poderia assar, tu poderia ferver, coisas diferentes. Então era esse tipo de produção que eles faziam durante essa época. Pode passar para o próximo. E aqui eu trouxe então uma representação de um museu de como seria
Opa, perdão. Eu estou tentando entrar pelo celular. Ok. De como seria, então, esse tipo de vivência dentro dessa cultura, que é a cultura de Remudu. Então, tem essa maquetezinha dentro de uns museus aqui na China, que é uma representação, dá para ver os homenzinhos, dá para ver como é que seriam as casas. Então, é só algo interessante que eu trouxe só para dar mais uma visualizada de como seria esse tipo de vivência desses povos. Pode passar para o próximo. Então, para falar um pouquinho agora, transferir agora para o norte da China, para o cultivo de painço, mais ou menos, na verdade, exatamente a mesma coisa estava acontecendo ao mesmo tempo com o desenvolvimento do painço na região norte da China. Então, mais ou menos uns 10 mil anos atrás, em alguns sítios específicos bem próximos de Pequim, a gente consegue ver esse processo de transição bem parecido que a gente viu anteriormente com arroz, de um processo de transição, então, do painço selvagem para o painço doméstico, ocorrendo no mesmo tipo de sítio arqueológico. Isso daí foi encontrado, então, na província de Hebei, que é a província que cerca, então, a região do Distrito Federal de Pequim, que tem mais ou menos praticamente a mesma datação. Cultivos de arroz tinham na região sul. Pode passar o próximo. Passo para o próximo, Christian. Opa, já passou o próximo, não estou enxergando ainda. Agora sim. Para mim não passou, agora não. sim. Desculpa, Passou, então, passou. às vezes um delay para explicar para o pessoal, né? A gente está distante, muda um pouco, oscila um pouco o sinal que Christian recebe. Então, por isso que a gente tem um pequeno atraso, mas fiquem tranquilos que seguiremos. Sim, sim. Perdão, gente, se está quebrando um pouquinho. Continuando, que nem eu já tinha comentado, então, o desenvolvimento do painço ele se deu de forma quase igual temporalmente, no mesmo aspecto de desenvolvimento que o arroz teve no sul, mais ou menos na mesma época ali de cerca de 10 mil anos atrás. E nessa primeira transição que teve, então, de um painço mais selvagem para um painço mais domesticado, também teve essa questão de que inicialmente era só um complemento à dieta dos grupos, que eram primariamente caçadores-coletores. E a gente encontra muito a questão desse de cultivo, então muitas evidências mais acima na imagem do mapa. E a província de Henan é a província mais abaixo, então, que a gente pode ver, então, esse processo de domesticação, então, tanto do painço, quanto também de animais, muito forte nessa região, principalmente na província superior, que está marcada, que é a província de Shandong, que é onde começou a ter uma domesticação de porcos que foi muito forte, que até os dias de hoje, muitos dos porcos que são criados aqui, provavelmente são derivados, então, da criação de porcos que existiu nessa época, nessa região da China. Então pode passar o próximo. Então isso demonstra também esse aspecto de plantas contra a domesticação de animais que acontecia. Ok, perfeito. Então, para falar então de outra cultura que estava se desenvolvendo nessa época, a gente vai falar da cultura de Yangshao, que é uma das culturas mais importantes, e eu vou continuar comentando sobre e dos derivativos dela até o final da apresentação. Tem um sítio arqueológico de Bampo, que depois vou mostrar uma imagem já que ele se localiza, que é numa região mais central norte. Que, então, essa é uma das culturas mais importantes então que se desenvolveram na China, umas culturas centrais que vão servir até para o meio historiográfico chinês como uma certa identificação como precursor da civilização chinesa, como eles gostam de chamar aqui. Então, eles dão uma importância muito grande para essa cultura específica e para os derivados dela, que a gente vai comentar um pouquinho sobre depois. Então, essa é uma cultura que desenvolveu mais ou menos de 7 mil a 5 mil anos atrás, então de 5 mil AC para 3 mil a.C. A gente pode passar para o próximo. E aqui eu trouxe só algumas figuras então, desse sítio, que não é tão importante, então a gente pode continuar. Opa, passou duas? Tá, vou falar um pouquinho sobre isso daí. Eu só trouxe algumas imagens sobre o sítio arqueológico em si, que é o sítio de Bampo. E à direita eu trouxe, então, algumas representações do tipo de itens que foram encontrados ali, algumas cerâmicas. Que ele tem uma cerâmica que não vai dar para enxergar, eu acho, que a cerâmica que é mais como um pratinho, que tem uma representação dentro que é uma figura que é meio homem, meio animal, que é algo bem interessante sobre o tipo de representação que eles faziam nessa época.
E no lado direito a gente tem uma espécie de ânfora que eles usavam para armazenar líquidos. Pode passar para o próximo. Então, só para retomar esse mesmo argumento, da mesma forma então que o Sul fez, através da cultura de Yangshan, a gente teve essa questão desse desenvolvimento da agricultura, que reflete então essa diferenciação de uma produção de cultivo de paenço só para ser um complemento para a dieta total de um povo que era mais nomádico, que está tentando se sedentarizar para ser algo que remete ao aspecto do nutricional principal desse tipo de grupo. Então, nessa mesma época, então, de cerca de 7 mil anos atrás, teve essa transição também no lado norte, então, da China, essa transição alimentícia para algo mais do meio da agricultura, além do meio de caçador-coletor. Então, ao mesmo tempo, então, teve essa inversão de valores, então. O povo que era caçador-coletor, ele começa a usar esse tipo de caça e de coleta de itens na selva simplesmente como um complemento e usa esse tipo de produção da agricultura, que era algo que começou a se ceder muito por causa dessa questão do desenvolvimento da agricultura, como a alimentação primária do povo como um todo. E também, que nem eu já tinha comentado, a região norte também teve um aspecto muito importante da domesticação de animais em geral, como a criação de porcos e de cachorros e de galinhas, e até de bois, mas que cumpriam um outro objetivo além de só alimentação. Pode passar? Então, para concluir esse ponto, aqui eu trouxe um mapa que acho que é bem claro para fazer essa divisão, então, da produção de arroz e a produção de painço dentro da China, em verde mais... Opa! Oi, Milena, que por acaso caiu os slides? Well, deve ter caído, então vamos esperar um pouquinho. Perdão, gente, a gente já vai voltar com os slides bem rapidinho. Oi, gente, desculpa, tá? É que como eu tava no login de Milena entrou e agora, mas eu vou projetar, tá? Só um segundinho. Sem problemas.
Seguimos, tá, gente? Só mais 2 minutinhos tecnológicos para nós. Oi, Suelen, agora que eu te vi. Perfeito. Acho que era aqui onde eu tinha parado, né? Posso? Perfeito, eu te aviso, Milena. Ok. Então, para recapitular, então, eu trouxe essa imagem só para refletir um pouco dessa questão esse corte que tem entre essas duas regiões da China, onde teve a produção de arroz, que é essa parte toda do sul, e a região do norte, onde teve essa produção de painço. A gente pode ver direitinho como tem essa linha, então, que divide. E os dois blocos, então, do arroz e do painço, então, eles estão meio que centralizados pelos dois rios que eu comentei, que é o Rio Amarelo no norte e o Rio Yangtze no sul. A gente pode ver como eles estão meio que indo assim durante o mapa ali. E só para vocês quiserem saber, então, na questão do mapa também, o terceiro ponto ali, que é a região mais norte e mais para a região oeste, está dizendo que é uma região que é de caçadores-coletores, então eles fazem essa divisão, que não quer dizer que seja verdade, mas foi essa divisão que eles fizeram para esse mapa, a questão da produção sedentária, então, do arroz, do painço, e a produção dos caçadores-coletores que ainda viviam nessa região. Então, para continuar de onde eu estava, a partir então de 6 mil anos atrás, que é um pouquinho após de já ter essa transferência, de ter essa transição então de um aspecto mais de caçador-coletor para uns povoados que se baseiam mais na produção da agricultura para alimentação e também são mais assentados, são sedentários nesse sentido. Muitas culturas diferentes começam a se apresentar nessa região, tanto então do norte quanto do sul da China, com muitas especificidades que a gente pode comentar. Então a gente pode passar para o próximo. Então, eu vou comentar sobre alguma dessas diferentes culturas. Aqui eu trouxe uma cultura que é tanto a cultura de Xinlonghua, que é uma cultura mais na região norte da China, que vai até mais norte do que Pequim, que é uma cidade que é muito ao norte da China, quanto a cultura de Huahuitiao, que é em Zhejiang, que é uma das regiões que eu já tratei um pouquinho sobre outras culturas que tinham se desenvolvido anteriormente na China para a produção de arroz. Então, para falar da primeira, então, de Xinlonghua, que é essa cultura que se desenvolveu no norte, ela se desenvolveu, então, de 8.200 a 7.500 antes do presente. E algo que destaca muito essa cultura, então, foi o tipo de produção, que é tanto as que eu demonstrei aqui, que é aquela produção em cerâmica que tem que é a cerâmica mais superior que tem na imagem do mapa da China, quanto também eles tinham muitas questões de desenvolvimento de tumbas mais rudimentares, de ter uma habitação mais padronizada dentro dos sítios arqueológicos como um todo, e também já ter muitos mais artigos de jade polidos, que, como a gente sabe, a jade é algo que é muito produzido dentro da China, por todas as diferentes culturas, que tinha um propósito muito significativo, tanto ritualizado quanto só de ter uma potência da questão do valor que a jade tinha nessa região. E também a questão mais de uma produção de machados de pedra e também de flautas feitas em osso, como já teve de outras culturas que eu já tinha comentado. Mas o machado de pedra é algo que destaca muito porque pode começar a ter um uso que é mais, além de um uso mais de caça ou de um uso mais de utilidade, ele passa a ter um uso mais marcial também, em um certo sentido, que a gente pode comentar um pouquinho mais depois com o desenvolvimento de outras culturas. E para a cultura, então, de Huahuitiao,
era uma cultura que se desenvolvia muito, que prezava muito a produção em madeira. Então, aqui na foto que é mais abaixo, vai ser difícil de enxergar, mas eu trouxe uma imagem de um museu, que é um achado de uma canoa que foi feita, então, que é muito difícil de enxergar, mas então é uma canoa que foi encontrada, que é uma das produções muito valorizadas, então, nessa cultura. Ah, perfeito. Então, tem esse resquício, então, dessa canoa que era produzida. E, ao mesmo tempo, eles também tinham algumas produções em cerâmica, como a gente pode ver que tem aquela cerâmica ali com uma boca muito larga. Então, essa região de Zhejiang, já que era uma região costeira, uma região que preza muito a pesca, que preza muito essa questão da adquisição também de moluscos e de... Ah, me esqueci o nome em português, perdão. Só de... Ah, como é que fala? Crustáceos? Qual o nome? Crustáceos? Não crustáceo, mas a roupinha que os crustáceos usam, como é que chama mesmo? Perdão. A casca, concha. As conchas dos crustáceos. Que na China tem algo que é... Meu Deus. Na China tinha algo muito importante que no período mais neolítico eles poderiam ou não usar, dependendo da cultura, eles usavam conchas como um método que é meio que substitui o dinheiro, de certa forma, eles davam muito valor para conchas, tanto para produzir mais artigos de vestuário, quanto também só para usar como um método de troca. Então, ao invés de usar uma troca de um item por outro item, eles trocavam conchas. Então, a gente pode encontrar conchas até muito adentro do continente, muito adentro da China como um todo, por causa que tinha essa transferência que eles davam muito valor para essa questão de conchas. E não era diferente não para essa cultura que é uma cultura costeira, ali na região então da província de Zhejiang, que foi aquela que está apontada então abaixo no mapa. Então, pode passar para o próximo. Ok, perfeito. Então, passando mais um milênio a seguinte, então a gente pode falar que ali pelo meio de 6.000 para 4.500 anos atrás, que então era 4.000 AC a 2.500 AC, teve um outro processo de mais complexificação ainda das sociedades, que a gente pode marcar em diversos pontos, que aí tinha uma multitude de culturas muito grande dentro da China, mas eu vou apontar algumas específicas que a gente pode dar uma importância um pouquinho maior, que a gente pode ver que teve um desenvolvimento de sociedades com uma capacidade defensiva um pouquinho maior, e teve uns centros econômicos, teve uns sítios arqueológicos encontrados que tinham um desenvolvimento urbano muito maior do que poderiam ter existido anteriormente. E as culturas como um todo, eles tinham alguns centros culturais que a gente pode afirmar dentro de cada um desses círculos que eu apontei. Tem uns centros culturais que aplicavam muito, que eram meio que disseminadores desse tipo de cultura, desse tipo de produção de cerâmicas. Então eram muito fortes, eram muito importantes, principalmente na região mais norte, como a gente vai acabar desenvolvendo um pouquinho mais ao longo dessa apresentação. E algumas dessas culturas que eu vou falar, que eu acho que são as que eu apontei, então, em vermelho, que tem muitas que estão apontadas em preto, então, como círculos, mas que vão muito além do que eu vou poder explicar durante essa coisa, acho que vai ficar meio chato também. Então, eu escolhi 5 para a gente conseguir falar um pouquinho, que são a de Yangchao, que eu já comentei um pouquinho, mas que continuou se desenvolvendo depois disso. Hongshan, que é o círculo mais ao norte, que é o círculo um pouquinho meio pequeno ali, mais ao norte que tem. Dawenkou, que também é mais da região norte, Xijiahe e Liangzhu. Então a gente pode passar para a próxima. Para falar então da cultura de Yangzhou, que nem eu já tinha comentado, ela começou a se desenvolver desde cerca de uns 8.000 anos atrás. E continuou se desenvolvendo a partir daí. Então ela se desenvolveu principalmente onde é essa região então mais centro e norte da China, e era uma cultura que se desenvolveu, que se expandiu muito, mais do que outras consideravelmente. E muitos dos sítios arqueológicos que a gente pode encontrar, que são aqueles que eu já mencionei de Banpo, onde eu tinha mostrado aquela questão do sítio arqueológico e também de diferentes tipos de cerâmica que foram encontrados, que eu mostrei muitos slides atrás. Também tem muitos sítios arqueológicos encontrados na região de Henan, que é a região mais sul-leste do círculo pontilhado que está dentro do mapa. E um sítio mais conhecido que tem, então, dessa cultura de Yangshao é a de Xuanhuaishu, que é onde a gente pode ver muitos desenvolvimentos tecnológicos que são muito próprios dessa época, como eu estava comentando, que foi uma época de complexidade, de complexificação desse tipo de culturas, por algo mais urbano, mais desenvolvido nesse sentido, e que a gente pode trazer alguns exemplos posteriormente.
E algo interessante que a gente pode que é muito importante, que ainda é usado até os dias de hoje, é uma das técnicas que foi formada ao redor dessa época, a partir dessa cultura, mas que depois se expandiu para outras culturas dentro da China também, que é uma técnica de Banju, que pode passar para o próximo, que eu vou comentar um pouquinho sobre, que é uma técnica de desenvolvimento de estruturas, tanto como muralhas, quanto só, pode dizer como casas também, que devem ser muito reforçadas, prédios muito importantes, ou para fazer fundações de terrenos para prédios maiores também, que é uma técnica que eles faziam para tentar substituir a falta de materiais que eles conseguissem produzir prédios muito mais magníficos nesse sentido. Então, já que eles não tinham, por exemplo, o que a gente pode considerar como existia no Mediterrâneo, não ser um uso de concreto que acabou se desenvolvendo, que dava a possibilidade de fazer uns prédios muito mais magníficos, muito mais desenvolvidos nesse sentido, eles criaram a sua própria tipo de produção, que eles conseguiram fazer esse mesmo tipo de produção arquitetônicas como muralhas e coisas muito fortes, mas a sua própria forma. Então, o que eles faziam, eles pegavam qualquer tipo de sedimento que tinham perto dos sítios arqueológicos, no caso das cidades deles, e eles botavam dentro de duas madeiras assim, eles botavam, por exemplo, terra, areia, pedregulhos, qualquer coisa que eles achavam, e eles começavam a socar com um tipo de ferramentas específicos para isso, e eles faziam isso o máximo que eles conseguiam. Eles desenvolveram muitas técnicas diferentes para fazer isso, e chega a um ponto de ficar socando esse tipo de sedimento que eles viram praticamente pedra, fica algo muito forte e que dura muito tempo também, que até tem esse tipo de sedimento, esse tipo de estrutura que dura até hoje, que foi produzido ao redor dessa época, então é algo muito interessante e que continua sendo usado até os dias de hoje, principalmente em meios mais rurais da China, que é o meio então que tu consegue construir casa, tu consegue construir algo que tem um tipo de fundação que é muito estável a partir de um tipo de sentimento que não é tão caro, que é algo muito mais maleável, muito mais também sustentável nesse sentido. Então pode passar para a próxima imagem. Então aqui eu trouxe só algumas fotos de como isso é ainda usado até os dias de hoje e como tem algumas técnicas diferentes, que tem técnicas onde eles empilham madeiras tanto verticalmente quanto horizontalmente, então isso pode mudar. Também tem uns que eles fazem por camadas, tipo de metro ou camadas de 10 centímetros, então tem muitas técnicas diferentes que eles podem aplicar isso em regiões diferentes da China. Pode passar para o próximo, que eu acho que é outra foto também, mais atual. Então demonstra uma outra técnica em que eles fazem degrau por degrau. Tem outros que eles fazem tudo com uma madeira só e ficam socando para sempre até encher. Tem outros que eles fazem tipo 50, 50, 50. Então isso demonstra só esse tipo de diversificação cultural que existia a partir desse tipo de produção cultural, então de desenvolvimento tecnológico que eles tiveram a partir dessa época. Pode mudar para a próxima. Então, algo também que se destaca muito nessa mesmo sítio arqueológico, então, dos Yangshao, é que começa a aparecer muitos cemitérios que eram muito bem desenvolvidos, que aqui eu trouxe uma foto também de um corpo que foi encontrado, que ele também, eu não sei se dá para enxergar muito bem pela imagem, mas que ao redor dele tem muitas conchas, que nem eu tinha comentado, conchas têm muito valor dentro da sociedade chinesa. Então são conchas que foram meio que uma imagem no chão ao lado do corpo, que isso remete então que esse corpo então era de alguém muito influente, que era muito rico dentro da sociedade. Que a gente pode ver que na parte de baixo é meio que parece uma representação, um desenho de, por exemplo, um lobo. E de cima, supostamente, pelo que eu li, de onde eu tirei essa imagem, é para ser uma das representações mais antigas que tem de uma figura como um dragão chinês. Então isso é uma questão muito interessante, mais iconográfica, que a gente pode apontar. E pela questão, então, desses enterros mais ritualmente planejados, a gente também pode destacar um desenvolvimento mais que a gente pode perceber a partir da leitura desses sítios arqueológicos, que é uma questão de uma estratificação social maior que a gente pode acabar observando a partir desses sítios arqueológicos, então pela diferenciação que tem nos diferentes tipos de enterro, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais depois. E também algo que acontecia bastante também é a gente poder evidenciar questões de plataformas sacrificiais que existiam nessa região, nesse sítio arqueológico, tanto de sacrifícios animais quanto sacrifícios humanos. Então, algo que a gente pode destacar por fim sobre esse sítio antes de partir para o próximo é que ele era tão bem desenvolvido nessa época comparado com outros sítios que ele foi considerado por muito tempo por historiadores ao longo do século XX, então tanto chineses quanto internacionais, como um embrião da civilização chinesa. Que eu falei que é isso que eles se destacam muito na China, que é tentar encontrar meio que
essa povoada, essa cultura primordial, que foi o que deu origem, então, a essa legitimidade que a China tem com uma civilização de 5.000 anos, enfim. Então, eles tentam sempre encontrar esse vínculo, assim, que eles têm com o passado nesse sentido, nessa força civilizatória que poderia ter vindo do passado, que é algo que agora está indo mais ao descaso, está caindo mais ao desuso, mas que foi muito forte durante muita parte, então, da história da historiografia chinesa. Pode passar para o próximo. Então, mais ao norte, que nem eu tinha comentado, tem essa outra cultura, que é a cultura de Hongshan, que fica bem ao norte da China, então, que aí uma coisa que é bem destacada, que eu trouxe uma foto no próximo slide, é que tem um grande templo nesse sítio arqueológico, que era uma reverência a divindades femininas, porque principalmente na região norte da China tinha muitos templos, tinha muitas evidências que eles veneravam divindades femininas por muito tempo, até um período mais imperial da história da China, eles tinham essa questão mais matrilineal, supostamente, da organização social deles. Então, ao mesmo tempo, que nem eu já comentei, pelos cemitérios a gente também pode ver, tanto no cemitério de Yongshao quanto no de Hongshan, a gente pode ver essa estratificação social maior dentro da sociedade a partir dos cemitérios, a partir da condição dos corpos. Então, a gente pode ver essa questão da complexificação da sociedade como um todo a partir da condição dos corpos nos cemitérios que são encontrados nesses sítios arqueológicos. Pode passar o próximo. A Camila e a Emiliana também me avisam se tá batendo o horário, que eu não sei se eu tô falando muito devagar também, então... Viu, Christian, para me pode sim ir organizando para conclusões, no sentido, né, para não ficar uma fala em aberto, e também se quiser dar uma oportunidade para os estudantes escreverem alguma pergunta, de repente podem colocar aqui nas mensagens, tá? Mas pode ir fazendo a tua conclusão tranquilamente, tá? Tá, vou tentar dar uma corridona aqui então, para tentar pelo menos fechar essa questão mais pelo menos fechar o neolítico, porque, pelo amor de Deus, tem muito conteúdo ainda. Fica tranquilo, nós seguiremos, mas a questão, na verdade, é só porque muitos dos estudantes aqui têm aula no campus presencial em São Borja, então, mas a gente vai seguir, tá bem? Sim, não, perfeito. Não quero atrapalhar ninguém. Tá, vamos continuar então. Então, na figura da esquerda, então, é o sítio arqueológico, então, de Hongshan, e ali é os remanescentes que tem do templo à divindade feminina que eu tinha comentado, então, na questão da esquerda. Na parte superior, então, das duas figuras, são duas figuras produzidas em jade, que mostram, então, essa riqueza que esse grupo cultural tinha. Então, tem essa figura mais antropomórfica na esquerda, mas que também tem essa questão mais meio animalesca na questão dos chifres. E na direita tem a figura, então, de outra figura mais antropomórfica, que também é meio destacada nesse sentido. E na figura abaixo é uma produção feita em argila, que supostamente procura representar uma figura feminina grávida. E na figura da direita, então, a gente tem uma representação, então, de uma cerâmica mais circular nesse sentido, para também armazenar itens, e também tem essa pintura ao longo dela. Pode passar o próximo. Para essa outra cultura, talvez eu possa até pular uma cultura, tá, mas eu vou falar essa rapidinho. Para essa cultura, então, de Dawenkou, foi organizada, então, na província de Shandong, que onde já tinham se desenvolvido muitas outras culturas também, que eu já comentei ao longo dessa apresentação. E é a mesma coisa que as outras duas culturas que eu já comentei a partir desse período, que é algo que a gente pode notar muito, que em todas as culturas começa a haver essa estratificação social maior, esse aspecto da desigualdade que a gente pode ver a partir da condição das tumbas. E também a gente consegue ver um enriquecimento também do povo como um todo, por causa das questões da concentração de marfim e de jade, que a gente pode ver que são altamente trabalhados, muito mais complexos do que existiam anteriormente. Então aqui eu trouxe a localização dessa cultura na costa da China, então, na província de Shandong, e também acima a gente tem uma figura, então, de um colar feito de jade, e abaixo um pente feito a marfim, que também tem esses detalhes que são muito interessantes. E a gente pode passar para o próximo. Então aqui a gente tem mais figuras sobre esse mesmo tipo dessa mesma cultura, a cultura de Dawenkou. Aqui eu trouxe algumas figuras, então, de algumas cerâmicas. E os pontos mais interessantes, que é o que eu comentei bem no início, é que se vocês olharem para a superior direita, você consegue ver que é aquela questão de uma cerâmica feita em tripé, que, como eu já comentei, era feito principalmente para essa questão de conseguir botar fogo por baixo para tu conseguir trabalhar tipos de itens diferentes que tu quer queimar por qualquer razão, para defumar, para assar, para ferver, qualquer tipo de item que tu quisesse. Então eles dão muita importância para esse tipo de item. E
o item inferior direito era um item usado, então, para a questão mais do... para trabalhar a terra, que é uma espécie de enxada que eles usavam, então, que é feita de pedra, então, polida. Pode passar o próximo. Agora, para falar da cultura de Liangzhu e a cultura de Shijiazhe, perdão, são duas culturas, então, mais do sul da China, que é tanto da província de Zhejiang e Jiangsu e também da província de Hubei. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão que, principalmente a cultura de Shijiazhe tinha um grande centro populacional que era muito importante para essa região mais sul, então, da China, que tinham produções, tanto tinha uma dinâmica social muito mais avançada, tinha uma população muito maior, se desenvolviam, então, como um grande centro populacional, que tinha muitas cidades em volta também. Era algo que se desenvolvia muito nesse sentido. E também tinha a mesma questão que as outras que eu já comentei também, tinha uma questão de produção em jade, de pedras altamente produzidas, de produção em marfim. E ambas as culturas, então, tanto Liangzhu quanto Shijiazhe, eles têm uma questão que eles têm umas produções culturais que são muito similares e por isso eu uni as duas. Pode passar para o próximo slide, que então tem algumas produções que são bem interessantes que eu queria mostrar antes de passar para a próxima questão. Que aqui, então, no superior, nessa foto que tem esse panorama, é da figura de Shijiazhe, se não me engano, que então é mais dentro do... Não é nas regiões costeiras, é dentro do continente, então. Esse daí é uma foto do sítio arqueológico como um todo, que é um sítio muito grande. A gente tem umas figuras que foram encontradas dentro desse sítio arqueológico, que são, por exemplo, no superior esquerdo tem essa figura de um disco em jade. Abaixo tem um outro tipo dessa peça em jade também, que tinha esse propósito muito importante, era algo muito valorizado, que é muito raro dentro desse tipo de organização social. E qual era o propósito disso? Ninguém sabe até o dia de hoje, porque não tem nenhuma documentação falando sobre isso, mas só sabem que era importante, porque encontram sempre nos pontos mais ricos da cidade, dos sítios arqueológicos. No lado inferior direito, tem então uma foto de uma dessas tumbas, desses cemitérios que eu já comentei, e bem no meio, abaixo, tem uma ferramenta que era usada supostamente em rituais de sacrifício, tanto de animais quanto supostamente de humanos também. Pode passar para o próximo. Vamos ver. Então, agora a gente pode estar encaminhando mais para o final, então. A partir, então, de 4.500 antes do presente, então, 2.500 antes de Cristo, a região mais das regiões centrais, então, das planícies centrais da China, começa a se desenvolver mais ainda, num sentido mais militarizado, que nem eu já tinha comentado anteriormente. Tem essa questão que estados começam a se formar nessa região que estão aqui delineadas no mapa. Então, muitos estados começam a se formar, começam a guerrear entre si, e a partir disso a gente começa a ter esse contato maior entre diferentes grupos e começa a ter uma expansão de um tipo de cultura específica, então, que são as culturas que se desenvolvem a partir dessa região. Então, a partir desse período, a gente começa a ter essa expansão muito grande desse tipo de cultura, que é a cultura de Longshan, que é uma cultura que é derivada da cultura de Yanshao, é o período posterior, então, à cultura de Yanshao, que eu já comentei 1 milhão de vezes. Depois de Yanshao, então, vem Longshan, que é esse tipo de cultura que agora se militarizou e que começa a tentar expandir esse tipo de influência que eles têm, tanto cultural quanto propriamente política, sobre o resto da China. Então, aí eu posso comentar sobre alguns pontos, algum desses sítios arqueológicos que estão encontrados sobre esse tipo de produção, sobre esse tipo de tradição cultural, então, de Longshan. Pode passar o próximo. Fazer muito rápido, então. Então tem esse ponto que é o sítio arqueológico de Shimao, que é então de 2.000 a.C., 4.000 antes do presente, que é encontrado em Shaanxi, que é uma região mais central da China, um pouquinho mais ao norte, que é uma área imensa que era dividida em 3 áreas de 3 sítios arqueológicos, que é uma cidade que era dividida então na área principal, uma área menor que era mais para a nobreza e a área propriamente do palácio, que então era mais para a aristocracia, que a gente consegue encontrar esse tipo de diversificação de estratificação social que era muito forte então nessa época. A gente consegue encontrar muita quantidade de jade, de murais pintados, de cerâmicas que foram escavadas nessas regiões mais ricas desse sítio arqueológico. A gente consegue, então, encontrar evidências para um palácio real, para prédios com propósitos sacrificiais, que eu já comentei também, tanto de humanos quanto de animais. E algo que a gente pode apontar também é que esse daí pode ter sido um dos centros, é considerado pelos arqueólogos, então, até os dias de hoje, como um dos centros políticos da região mais norte da China durante essa época. Pode passar para o próximo. Aqui eu trouxe alguns objetos que foram encontrados nessa região,
que é algo que é interessante, que esse é um sítio arqueológico que tem uma muralha que não é feita com aquele processo que eu comentei com vocês de socar a terra a partir de duas placas de madeira. Aí eles fizeram realmente uma muralha feita de pedra e também de outros sedimentos para ter algo mais imponente nesse sentido, que é algo que se destaca muito porque é um item muito único, então, nessa questão dos resquícios arqueológicos dessa época, que é uma muralha que se estende muito, feita de pedra, então, não propriamente então, de estendimentos que nenhum as muralhas normalmente seriam feitas por todas as outras culturas, principalmente no norte da China. E também eu trouxe, então, ali no superior esquerdo é uma jade com uma figura humana, e na inferior direita são armamentos feitos em jade, que então não teriam um propósito mais de utilidade, mais útil, mas seriam mais questões mais cerimoniais. Pode passar para o próximo? Também tem esse outro sítio, então, que é Taosi, que é algo que destaca muito ele, que aqui eu posso cortar muito o que eu escrevi, que é uma questão só que esse sítio foi onde foi encontrados uns observatórios astronômicos mais antigos, já encontrados tanto dentro da China quanto no mundo todo. E, que nem eu já comentei sobre todos os outros sítios arqueológicos, algo que a gente pode ver que é muito forte nessa época, que é a concentração da desigualdade começa a aumentar muito dentro da população. A gente consegue ver tumbas que têm quantidades imensas de jade, de qualquer item que seria um item raro de adquirir durante essa época. E ao mesmo tempo a gente tem tumbas, nem tumbas, a gente tem covas que não tem nenhum item, é só um corpo amassado dentro dessa região que seria um cemitério para esse sítio arqueológico. E ao mesmo tempo a gente consegue também evidenciar que tem essa questão dessa diversidade, tem essa estratificação maior da sociedade como um todo, porque a gente consegue ver armamentos que começam a ser mais presentes nessas tumbas como um todo também. Então a gente começa a ver essa militarização do grupo específico, do grupo aristocrático, que começa a se militarizar para começar a tentar justificar, para começar a legitimar sua própria força através então através do controle que eles poderiam ter sobre o resto da população. E por fim, então, também tem o sítio de Sichuan, em Henan, que é o que está mais à direita, que é um outro sítio que tem uma muralha com uma extensão muito longa, que nesse caso é feito então com o método de socar a terra, socar areia, socar qualquer tipo de sedimento, que se estende por uma região muito longa. E também algo interessante sobre esse sítio arqueológico é que tem um depósito de grãos de painço nesse sítio arqueológico, que então comprovadamente é o único espécie de depósito de grãos, esse tipo de silo que foi encontrado oriundo desse tipo de cultura, então, da era Longshan, e é o mais antigo já encontrado, então, dentro da China. Pode passar para o próximo. Então, agora para encaminhar, então, para a Era do Bronze, então, acho que aqui eu posso fechar também. O que a gente pode destacar é que a cultura Longshan, então, ela é um primórdio para a cultura Orlitou, que é a primeira cultura propriamente da Era do Bronze, dentro da cultura dentro da estrutura da civilização chinesa, então, nesse sentido, que pega ali um pouquinho, então, do início do segundo milênio antes de Cristo, então seria 3.000 para 4.000 antes do presente. E algo que a gente pode destacar muito é que, para entender, então, o Orlitou, é muito interessante ter esse entendimento muito grande, então, da cultura de Longshan, que foi a que precedeu ela, e também Orlitou foi essa cultura que é considerada também como uma das possibilidades para uma identificação da dinastia Xia, que é uma das dinastias lendárias da cultura chinesa, que na mitologia chinesa eles vêm de uma questão de desenvolvimento da sociedade chinesa como um todo, da civilização chinesa, como indo de seres divinos para grandes reis, e depois para a dinastia Xia, para a dinastia Shang, que já é uma dinastia histórica, e depois para a dinastia Zhou e para as dinastias imperiais depois disso. Então, Orlitou é algo que se encaixa muito nesse padrão que eles tentavam identificar, essa questão dessa dinastia mitológica, que eles só reconheciam através desse tipo de documentos que tinham sobre essa mitologia, mas que se encaixa cada vez mais nessa questão tanto da localização, quanto dos itens, quanto qualquer tipo de documentação que eles possam ter sobre essa região, sobre essa dinastia como um todo, ela meio que encaixa no padrão que foi encontrado nessa identificação dessa dinastia mais mitológica que eles já falam muito sobre faz milênios. Então, como eu já comentei, Orlitou, pelos historiadores do século XX, principalmente os chineses, eles tinham essa ideia de Orlitou como um centro civilizador da China.
Então eles consideravam, por exemplo, que a Litou como o primeiro grupo assim que entrou na idade do bronze, como fosse um centro civilizador que expandiu e conquistou todo o resto da China nesse sentido, e tornou a China chinesa no sentido que eles gostariam, então, que era esse processo civilizador, esse processo de agrupar, de que toda cultura que veio, toda cultura que é grande, que é valiosa, veio a partir dessa cultura de Aliton, então, nesse sentido. Mas que também é interessante a gente apontar que novas descobertas arqueológicas acabaram quebrando muito com esse tipo de argumentação que era construída, tanto pela questão de um processo civilizador ser algo muito mais que caiu muito em desuso nos últimos anos, nas últimas décadas, e também que outras descobertas arqueológicas que a gente pode ver no próximo slide, eu acho, ou no que é depois desse, quebram muito com essa argumentação que eles tentaram formar de um centro civilizador, por causa dessa outra cultura que eles encontraram cerca de uns 30 anos atrás, numa região mais isolada da China, que foi outra cultura que se desenvolveu ao mesmo tempo e também chegou na Idade do Bronze, que é a cultura de Sanqingui, e tem esse desenvolvimento muito isolado, muito estilisticamente único nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eles descobriram esse novo tipo de cultura chinesa dentro dos territórios da China, eles quebraram a sua própria argumentação nesse sentido que era uma cultura completamente deslocada dos centros civilizatórios que eles consideravam ser os primordiais para a civilização chinesa como um todo. Então, a gente pode apontar esse tipo de cultura, então, como algo muito interessante que ocorreu, que quebrou esse tipo de barreira que eles tinham, dessa idealização que eles tinham do próprio sentimento da própria identificação como uma nação chinesa milenar nesse sentido, porque tem esse grupo, então, que desenvolveu esse próprio tipo de cultura mais isolada, que depois acabou se adaptando ao contexto da China como um todo, quando a China e todos os grupos culturais ali começaram a se conectar um pouquinho mais, mas que nesse ponto, então, era algo muito mais único, que a gente pode ver aqui pelas peças que eu trouxe, que é algo muito famoso dessa cultura, é que eles faziam máscaras que são muito destacadas, que não parecem com nenhum tipo de humano e não parecem com nenhum tipo de produção cultural, que já tinha sido visto na China antes. E ao mesmo tempo eles também faziam uns porquinhos, que é aquele dali que a gente pode ver no meio abaixo, que parece com uns desenhos, que é bem legal, então, que eu trouxe só para destacar. E eles também faziam muitas produções para refletir meio que representações de árvores também, que a gente pode ver um bronze, que é para refletir uma árvore. E também faziam máscaras muito grandes, que ele também trouxe uma representação de umas maiores máscaras que eles já encontraram, que é uma máscara em bronze, que é para ser uma representação também de um humano. Então, eu acho que eu posso parar por aqui, só para fechar, então, não ir muito mais além. E é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Gostamos sim, Christian. Deixa eu só aproveitar. A gente sabe que, como eu comentei, né? A gente avançou o horário, mas não tem problema. E eu vou aproveitar, como prova disso, fazer uma pergunta que não é minha, que é da Júlia. Ela colocou uma pergunta sobre a tua trajetória, que eu acho que é interessante você poder falar sobre isso também, porque a história antiga, de modo geral, e a história, né, a pré-história da China, ela é algo que é muito difícil a gente ver pesquisadores se aprofundando, né? Então, a pergunta de Julia é o seguinte, diz assim, eu fiquei curiosa com uma questão. Você fala mandarim porque, apesar de trabalhar com a China neolítica, a maior parte das fontes disponíveis são cultura material. Como você enfatizou por toda a apresentação, existe essa necessidade de compreensão de símbolos e de linguagens da sociedade que você está analisando? Queria saber como é para você lidar com essa barreira linguística e como você lida com os regionalismos tão significativos na China. E também, ela perguntou se a produção bibliográfica que tu utiliza também tem apelo, interesse internacional, sobretudo do Ocidente. É uma grande pergunta, então fica à vontade. Sim. Deixa eu pensar um pouquinho na segunda parte da pergunta, que é algo bem interessante mesmo. Então, eu falo bem pouco chinês, para falar a verdade. Tá melhorando aos poucos, tá levando mais tempo do que eu esperava, mas eu consigo ler algo bem simplesinho, assim, mas ler algo num nível acadêmico já é muito difícil, leva muito tempo para mim, mas é algo que eu tô melhorando, e tem essa questão de uma barreira que nem tu comentou, que é bem real, mas ao mesmo tempo eu acho que a cada ano que passa, então tem mais coisas disponíveis, principalmente em inglês. Eu acho que em português realmente é uma dificuldade imensa para tu conseguir pesquisar algo nesse sentido. Mas em inglês é possível, principalmente se tu tem contato com professores aqui da China também, que a maioria dos professores que trabalham com isso, eles também falam em inglês e eles conseguem fazer traduções das próprias pesquisas nesse sentido. Então a questão é mais de ter essa questão desse contato com os professores como um todo. E também que nem tu comentou, a barreira linguística como um todo é algo muito difícil de lidar, mas eu tô tentando melhorar nesse sentido. Principalmente na questão mais da China
a China neolítica, nesse sentido, é algo que é muito difícil achar coisas mais desenvolvidas, no sentido que uma pesquisa de mestrado, por exemplo, tu precisaria para conseguir desenvolver. Mas eu acho que é isso, eu tô melhorando com o tempo, ainda é muito difícil encontrar esse tipo de pesquisa em inglês, mas eu tô fazendo o que eu posso. E para a segunda parte da pergunta, a tipo de produção com muito apelo interesse internacional. Eu acho que tem interesse internacional, mas é mais focado em certas universidades, não é algo muito, muito pesquisado no sentido mais amplo, mas é algo que se tu sabe onde procurar a partir assim, dos contatos que os professores têm entre eles, do tipo de aluno que eles orientam, eu acho que tem um apelo internacional, principalmente nos Estados Unidos, eu acho. Mais nos Estados Unidos, talvez também no Sudeste Asiático, além da China. Obrigada, Cristiano. O pessoal está comentando que adoraram aqui a aula. Eu vou desconectar aqui rapidamente para. E aproveito, tá, Cristian e aos demais, para agradecer muito a sua participação aqui. Acho que foi essencial para o nosso grupo. E peço que os demais colegas, né, que os demais aqui participantes nos encontrem na semana que vem também para uma nova fala. E agradeço novamente, Cristian, queria pedir para que ao final tu fique aqui conosco, só para a gente fazer um registro, uma Claro, foto, claro. tá bem? E, Milena, eu não consegui parar a gravação, viu? Desconectei do teu perfil, vê se tu consegue aí.